gentileza, coloque a mão no seu coração. Vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós somos gratos pela vida. Gratos, meu Deus, por essa grande oportunidade, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Se estamos aqui, não é por mérito nosso, é somente pelo Seu, meu Pai, pela Sua misericórdia, por nos ter dado a visão, a sabedoria, a oportunidade, Senhor, de Te conhecer. E eu peço, Senhor, que cada um busque dessa maneira, Senhor, como nós acabamos de cantar, que nós possamos todos os dias, Senhor, nos parecer um pouquinho mais com o Senhor, que nós possamos trabalhar a fé, o amor, a empatia, Senhor, a renúncia, que nós possamos todos os dias, meu Deus querido, dar condições para que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas, porque a nossa vida precisa de progresso, nós precisamos de avanço, Senhor, e uma vida sem progresso é uma vida infeliz, e nós não queremos uma vida infeliz, meu Pai, porque não é essa vida que o Senhor nos prometeu. O Senhor nos prometeu a vida, como diz na Sua palavra, a Sua palavra é Espírito e vida. Então quando nós temos a Sua palavra, quando nós cremos na verdade, nós recebemos alegria, nós recebemos vida, Senhor. Então se alguma coisa não anda, não está caminhando na nossa vida, porque tem faltado fé, fé para obedecer, fé para agir, fé para se posicionar da forma correta. Então que cada um, meu Deus querido, não passe mais um dia da mesma forma, não ouça mais uma palavra como mais uma dentre tantas que ele já ouviu, mas que seja um portal, Senhor, na vida dela, que seja um portal de mudança, de transformação, que o Senhor nos abra os olhos, meu Pai, como nós acabamos aqui de falar, de cantar, de adorar ao Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos ver, que nós não estejamos mais cegos pela religiosidade, cegos, meu Pai, porque nós nos convencemos de tantas mentiras, de que já está bom, de que não precisa mais, de que nós não precisamos nos esforçar mais, que está bom do jeito que está. Não, Senhor, não está bom, não está bom. Nós precisamos mais do Senhor, nós precisamos, meu Pai, porque a maldade, a iniquidade, a mornidão tem aumentado no mundo, Senhor. Nós temos visto os resultados disso, os frutos disso, as desgraças, meu Pai, por toda parte, as pessoas malucas, as pessoas doentes, as pessoas endemoniadas. Então nós precisamos cada vez mais carregar a nossa cruz, tomando decisões corajosas, meu Pai, não nos misturando, não nos conformando com o que está acontecendo, não aceitando, não relativizando, Senhor, mas vivendo com uma vida reta, vivendo uma vida reta, Senhor. Então eu te peço, tem misericórdia de nós. Se falamos, pensamos, fizemos coisas, meu Pai, ao longo desse dia, que possa ter entristecido o Teu Espírito Santo e Ele se afastado de nós, nos perdoa. Tem misericórdia de nós, meu Pai, porque sem o Teu Espírito só há solidão, só há vazio, só existe um buraco dentro de nós. Mas, como diz na Sua palavra, a palavra que o Senhor tem é o verdadeiro pão, é aquilo que nos sacia, aquilo que nos alimenta e não nos deixa com mais necessidade de mais nada, Senhor. Nada que um dia nos alimentou, sexo, drogas, pornografia, mentira, carnalidade, tantas coisas, meu Pai, que um dia nos preencheram, não preenche mais, porque nós temos tudo o que nós precisamos, que é o Senhor, que é a Sua presença. Então que cada um, meu Pai, tome decisões nessa noite. Se ele já avançou bastante, que tome a decisão de avançar ainda mais. Se há coisas que ainda não tomou decisões, que tome decisões de romper nessa noite. Que cada um, meu Pai, faça a sua parte, para que o Senhor possa fazer a sua. Eu te peço, abençoa cada um que está aqui conosco, cada um que está nas igrejas, cada um que está na transmissão, que a Sua palavra, onde ela chegar, meu Pai, que ela possa atingir o propósito de levar vida, esperança, mudança, transformação e confronto, porque a Sua palavra nos confronta para que
nós venhamos a crescer, meu Pai, porque tudo que vem do Senhor é para o nosso bem. Muito obrigado por tudo, conduza-nos nessa noite, abençoa, meu Pai, a nossa casa firme, tudo que ainda viveremos, meu Pai, na noite, na madrugada, no encerramento amanhã, que cada um, meu Deus, aproveite ao máximo, cada dia, cada momento, cada oportunidade, para crescer no Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, nós te amamos e desde já te agradecemos, amém, amém e amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito? Peguei. Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Diga, eu bebo do Espírito, Eu bebo do Espírito. da palavra profética, Da palavra para profética. 2023, Para 2023. unção de governo, Unção de está governo. sobre mim, Está sobre e eu mim. estou governando, E eu estou para a governando glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus. Pode sentar, muito boa noite. Boa noite. Boa noite ao pessoal da transmissão. Amém, ainda bem que não passou despercebido. Nossa. Vocês. Voltamos. A gente vai, mas a gente volta, entendeu? Fala comigo, por favor, pessoal. A dor da mudança ou a dor do arrependimento? O que vamos escolher? O que você vai escolher? Qual dor? Qual dor que nós vamos escolher? A dor da mudança ou do arrependimento? Porque nós já falamos isso várias vezes, você que é do ministério ouve isso direto, né? Nós somos o resultado daquilo que nós acreditamos, o resultado das nossas crenças. E se nós não acreditamos na coisa errada, nós vamos perseguir aquilo, porque para nós aquilo é a verdade. Então daí que é tão importante nós buscarmos as direções da palavra. E quando nós falamos de dores, de mudança ou de arrependimento, de decisões, a gente precisa dar uma analisada na nossa vida, na nossa rotina, nos nossos resultados. E quando você analisa que nós estamos aí praticamente no meio do ano, quando você analisa o seu ano até agora, você tem se orgulhado do que você tem feito, das mudanças que você estabeleceu? Ou será que você está olhando para trás, chateado, talvez, como, puxa, mais um tempo aí que eu perdi, mais alguns meses aí que eu tenho desperdiçado na minha vida? Será que você está feliz com os seus resultados? Ou não? Aí que está. Qual dor que nós vamos escolher? A dor de romper, de quebrar aquele velho padrão, de mudar, de fazer o que é necessário, ou a dor de ficar olhando para trás e falar, mais um ano, mais 2 anos, mais 5 anos, mais 10 anos, mais 20 anos. Na verdade, menos, né? Menos 1 ano, menos 15 anos, menos 20 anos. Por quê? Porque eu não fiz escolhas sábias. Então, é complicado isso. É fácil? Não é fácil. Mas são preços. São, como nós falamos, o nome desse culto. As mudanças não são fáceis, mas também conviver com uma vida aquém daquela que o Senhor nos prometeu, que Jesus diz que Ele veio para nos dar uma vida abundante, uma vida plena. Então, se coisas não estão caminhando, é porque está faltando a fé de crer naquilo. Como disse o Senhor Jesus, agora que vocês sabem dessas coisas, fala comigo, felizes serão se as praticarem. Então, se alguma área na minha vida não está feliz, não está boa, provavelmente está faltando fé. Fé para praticar. Porque adianta você estar aqui no culto, você fazer as campanhas, saber o que deve fazer, saber como lidar como um bom marido, como uma boa esposa, saber como ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser uma pessoa organizada nos negócios, uma pessoa de fé, saber da importância da integridade, da fidelidade, de falar a verdade, de fazer negócios corretos, de ser um dizimista e ofertante. Adianta saber tudo isso e não praticar? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Adianta? Não, claro que não. Eu ouvi um sim. Eu tenho alguém que acho que deu uma pescada, acho que ela... Amém? Acho que não prestou. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas
Mais de 90% das pessoas que fazem, né, quando chega lá em dezembro, vai chegando pertinho do dia 31, o que a gente começa a fazer? Não, porque ano que vem... Eu vou treinar. Se prepara, vai fazer aniversário. Ano que vem, eu vou na igreja assim, eu vou fazer tal coisa, eu vou cuidar disso, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou agir assim, eu vou orar na madrugada, eu vou ler a Bíblia, e quantas coisas que a gente fala. E mais de 90% das pessoas, vamos ver se você adivinha, elas desistem dessas metas, opção A, até a metade do ano. Opção B, até a metade do semestre, lá para março, abril. Opção C, no meio de janeiro. Qual que você escolhe, A, B ou C? C? Você imagina? Você começa supostamente com aquele gás. Naquela primeira semana de janeiro, eu até ia começar, mas é 1º de janeiro, é feriado, tá tudo fechado, o pessoal está viajando. A gente começa a apresentar tanta desculpa. A sobra do ano novo, né? Aí vai, a soca, né? Tudo, né? Soca. Que é mais gostoso do que no dia, né? Porque dá aquela curtida. É. Então a gente fica cheio de animação no final do ano. Propósito da mudança, a pessoa fala, não, agora não vou aceitar nada disso entrar comigo no ano novo. Entra o ano novo, a pessoa, ela começa a esfriar. É aquela maleita do começo do ano. Já perceberam que tem épocas assim? Esse ano, inclusive, acho que ano passado a gente fez a mesma coisa. O pessoal estava meio xoxo, meio morno. Quem lembra disso, pessoal? Começo do ano, levanta a mão. Eu acho que não está só no começo do ano, né? Eu acho que está em maio também, porque... Levanta a mão. Está assim, alguns aí. Levanta a mão. Está lá no comecinho, prestes a começar os projetos de conquista, o pessoal, muitas pessoas já desanimaram, já estão mortas. E o que falta para a gente ter esse chacoalhão, para a gente ter esse despertamento? A gente precisa trazer a nossa consciência, que tipo de vida que nós vamos levar. Você está vivendo situações, várias ruins, várias boas, porque a vida é assim. O Senhor não nos diz que nós não teremos aflições, mas Ele diz que nos livraria. Mas para isso eu preciso crer. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se praticarem. Para eu ser feliz, eu preciso obedecer a palavra. Isso é muito triste, porque muitas pessoas têm repetido esse mesmo padrão de desistência ano após ano. E por que isso acontece, pessoal? Fala, por quê? Por quê? Porque Mais forte. Por quê? Porque Não houve renovação na mente. na mente. Se eu não creio que isso é necessário, eu não vou fazer isso. Eu não vou buscar essa mudança, porque eu vou achar, não, depois eu vejo, não preciso de tudo isso, não, o meu jeito está bom, não, isso vai mudar, o tempo vai dizer. E a gente começa a apresentar uma série de situações. E a gente começa a acreditar naquelas mentiras, e vai vivendo os mesmos resultados frustrados. Por quê? Porque nós não quebramos o padrão. Olha só aqui em Hebreus 12, 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim, fala comigo, de tristeza. Tristeza. Fala comigo, mais tarde. Mais tarde. Mais tarde. Porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Tudo na vida a gente precisa de um rompimento, a disciplina. O que é a disciplina? Não é só você acordar mais cedo, ir lá para fazer uma atividade física, uma corrida, tal. Disciplina é você saber o que deve fazer e fazer. Então, por exemplo, num casamento, que é a nossa situação aqui, é fácil você abrir mão daquele orgulho, perdoar, tratar bem quando você quer xingar, ofender, bater porta, sair de casa. Nenhuma disciplina é motivo de alegria, mas de tristeza. Puxa vida, eu não concordo com isso, está errado. E eu vou lá, e busco acertar, e fecho a boca quando eu queria falar, e falo quando eu devia ficar quieto.
Quando eu queria ficar quieto, não, mas não, eu vou lá falar, vou lá ajudar, vou lá resolver, vou lá quebrar o gelo, mas não queria. Por quê? Porque é o orgulho, é uma mágoa, está lembrando de alguma coisa, não quer esquecer, mas pela palavra. Porém, o que eu estou pensando? Mais tarde, eu vou ver meus filhos de uma forma diferente, meus filhos vão olhar para o casamento de uma forma diferente. Mais tarde, eu vou viver um casamento diferente, porque eu estou plantando. Então eu paro de plantar coisa errada, então eu deixo de colher as coisas ruins. Eu vou plantar a coisa certa para colher a coisa certa. Então essa palavra é muito importante, porque nós estamos no ano do quê, pessoal? Da unção do quê? De governo. Então nós precisamos tomar decisões, fazer escolhas sábias, mudar os nossos rituais. Muitas vezes a gente tem rituais muito ruins na nossa vida. Quando a gente olha para uma pessoa, quando você você olha os resultados dos rituais daquela pessoa. Você olha para aquela pessoa, você vê que ela fala coisas coerentes, você vê que ela tem uma aparência leve. Por quê? Porque ela busca a presença do Senhor, ela busca ter sabedoria. Mas você olha para outras pessoas, você vê na cara dela que ela não está bem, ela não vive bem, na verdade, ela nunca está bem. Ou seja, a vida dela, seja os resultados financeiros dela, seja a aparência dela, você vê o resultado dos rituais, é o que sai da boca dela. Às vezes é uma piada de 30 anos, 20 anos, 10 anos, de quando você conheceu na escola, a pessoa fala a mesma coisa, ou seja, não evoluiu, não rompeu aquele padrão, continua naquela mentalidade, falando as mesmas brincadeiras, agindo da mesma forma, toda vez que é pressionado tem a mesma reação. Por quê? Não houve evolução. E as mudanças, o tempo ele não para, a gente sabe disso. O relógio vai passar, eu querendo ou não, fazendo o que eu tenho que fazer ou não fazendo, o tempo está passando. Então as pessoas mudam de lugar, mudam de cidade, mudam de país, mudam de endereço, mudam de casamento, hoje em dia muda até de sexo, muda a cor do cabelo, mas não muda a mente. E se não muda a mente, nada muda. Tudo está na consistência. Se nós não colocarmos força nessas mudanças, nada vai fazer sentido. E as mudanças, elas sempre precisam ser para melhor. Todo mundo aqui já mudou de casa, pelo menos uma vez, eu imagino. Quando você vai mudar, e você chega numa outra casa, é aquela bagunça, né? Bagunça de mudança, aquelas caixas, aquela coisa para arrumar, né? É desagradável naquele momento. Mas depois que você arruma, que fica tudo certinho, bonitinho, você gosta. Então, quando você muda de uma casa menor para uma casa maior, é um progresso. Mas quando você muda de uma maior para uma menor, você não queria mudar. Então, essa é a importância das mudanças. As mudanças, quando elas são feitas, elas precisam ser para melhor. Quando você muda o seu local da empresa, você quer mudar para um galpão maior, para um prédio maior. E tem gente que não muda para melhor. Ela toma decisões para mudar para pior. Já viu aquelas pessoas? Mulher costuma fazer isso. Que ela adora fazer promessa de mudança para o mal. Assim, eu nunca mais vou fazer isso. Eu nunca mais. A Mariana já fez umas promessas, nunca mais vou fazer jantar. E cumpri. Claro, é aí que eu estou falando. Tolamente. Você não vê que a gente tem força para mudar para o mal? Pra você parar de fazer um negócio, de você desistir de alguma coisa. Eu nunca mais faço promessas, muitas promessas. Eu nunca mais vou fazer assim, eu nunca mais vou falar com aquela pessoa, eu nunca vou perdoar, nunca vou esquecer. E não é que a gente consegue cumprir? Sim ou não? Porque é para a carne. Sim. Tudo que é para a carne, que é para a autodestruição, a gente tem uma força natural. O diabo não nos dá uma força tão boa. A gente consegue, tem força, não quebra essa disciplina nunca. Depois que falou que não vai mais fazer isso, não vai fazer aquilo, a pessoa não quebra um dia. Opa, esqueci e fiz. Não, isso ela não esquece. As mudanças para o mal a pessoa não esquece. Então a mudança, ela precisa ser fala comigo, a mudança deve ser para o progresso. Para o progresso. Para melhor. Para melhor. Olha aqui em Romanos 12. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo,
mas deixem que Deus os transforme por meio, fala comigo, de uma mudança. De uma mudança. De novo, mudança em seu modo de pensar. Em seu modo de Então pensar. é mudança para melhor, a fim de que experimentem, você mudou para melhor, você saiu do padrão do mundo, você mudou para mais, para melhor, para crescer, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Fala, para mim. Para mim. É a vontade agradável de Deus para mim. Então eu quero que Deus cumpra os seus desejos na minha vida. Então qual é o desejo do Senhor? De coisas boas, agradáveis e perfeitas. A vontade dele é perfeita. Ele quer que nós tenhamos uma vida plena, abundante, abençoada, filhos que deixem um legado de vitória, que tenhamos uma casa de paz, que deixemos aí um legado abençoado. Como Davi cumpriu o propósito de Deus naquele tempo, ele morreu, foi sepultado, ok. Mas ele deixou o legado, a gente fala dele até hoje, vai sempre falar. Mas por quê? Porque ele não fez o que ele quis, ele fez o que era correto diante de Deus. Ele cumpriu o propósito de Deus. Então as mudanças que estão acontecendo na sua vida, estão levando você para o progresso? Você tem percebido isso? Mudanças para melhor? Mudança no seu modo de pensar, a fim de que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Ou não? Ou talvez tenha havido ainda os retrocessos, ainda as velhas cobranças, as velhas brigas, os velhos padrões. Então, eu estou ainda com os costumes e comportamentos do mundo. Ainda não foi mudado, e eu sei o que eu devo fazer. Você sabe. Então a nossa vida precisa ser dessas mudanças, porque infelizmente muitas pessoas vivem de motivação. E infelizmente pessoas que vivem de motivação, elas têm aquele prazo de validade. Elas são um tiro naquele começo, mas depois ela não consegue estabelecer. Então a nossa vida precisa ser de decisões, porque às vezes as pessoas buscam uma realização pontual. Ela quer a vitória numa área, ela quer uma solução numa área, mas depois o que acontece? É igual a gente falou no comecinho. Metade de janeiro a pessoa já desistiu dos planos que ela fez o ano inteiro. Ela volta a estacar zero. Fala comigo, o que nos realiza é o que nos tornamos. É o que nos tornamos. Fala comigo, a pessoa que eu me torno é o que me trará as realizações. As realizações. Então, à medida que nós perseguimos aquele padrão elevado, aquilo vai nos trazer retorno, porque é a lei da semeadura. Então, o progresso, ela vem quando eu me torno uma pessoa diferente. E qual que é o nosso alvo, pessoal? Fala, Jesus. Então, o nosso alvo é Jesus. A gente olha para a religião, lá dos fariseus, você vê que eles só pesavam as pessoas. Jesus libertava, Jesus estendia a mão, Jesus não compactuava com o erro, ele falava, vai, mas não peca mais. Não volta para esse padrão. Igual a mulher que foi pega lá no ato de adultério. A gente não sabe se foi pega mesmo, se forçar numa situação para ver o que saía de Jesus. Mas, independente, ele falou, alguém te julgou aqui, alguém te condenou? Eu também não vou te condenar, porque quem julga é Deus. Então vai, segue sua vida, mas não volta para esse padrão. Zaqueu é a mesma coisa. Zaqueu, ele entendeu. Jesus não pediu nada para ele, você devia fazer isso. Não, só por estar na presença, por ouvir Jesus, ele falou assim, eu vou mudar, Senhor. Eu vou mudar para melhor. Se eu fiz alguma coisa errada, se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, eu vou vender a metade dos meus bens, vou ajudar os necessitados. Aí Jesus falou, hoje houve salvação. Agora houve mudança realmente. Então nada acontece do nada, nem fracasso, nem sucesso acontecem do nada. Tudo é consequência de escolhas, de pequenos rituais que nós fazemos diariamente. Que é o que nós falamos já. Qual a dor que nós vamos pagar? A dor de você vencer seu orgulho, a dor de você vencer aqueles velhos padrões, a dor de você perdoar, ou a dor de você viver remoendo, lamuriando, reclamando, a dor de você esperar os processos, pagar o preço certo.
vencer cada etapa da sua vida, como nós vemos José, como nós vemos Daniel, como nós vemos Davi, como nós vemos o próprio Abraão, como nós vemos Moisés, passando pelos processos, a dureza, o deserto, a escravidão, a perseguição, a injustiça, o tempo parecendo que nunca ia acabar aquilo lá, mas passou, foi para outras questões, foi para outros patamares, foram exaltados, e tem aqueles que permaneceram com as dores da preguiça, as dores da incredulidade, as dores de não sair do lugar, porque é nosso ponto, a nossa mente sempre tem que estar, fala comigo, no mais tarde. Mais tarde. Então as mudanças estão acontecendo o tempo todo. E a mudança, ela não gera felicidade. Fala, é o progresso. O progresso. Que gera felicidade. Que gera felicidade. A mudança é automática. Fala, a mudança é automática. A mudança é automática. Você querendo ou não, o seu corpo, a sua pele, o seu cabelo, suas células estão mudando. As estações do ano estão mudando. Mas o progresso, eu falo, o progresso não é automático. Não é automático. Então, eu querendo mudança ou não, ela é automática, está acontecendo. Mas o progresso da minha vida, ele precisa, fala comigo, por favor, investimento. Investimento. Consistência. Consistência. Continuismo. Continuismo. Porque é isso que gera felicidade. Você vendo a sua vida progredindo, seu casamento melhorando, seus filhos felizes, saudáveis, encaminhados, sua vida profissional, você é um ano melhor do que o outro, melhorando todos os dias, aprendendo, lendo, estudando, crescendo, se envolvendo com a obra, se envolvendo com Deus, uma vida abençoada. Opa, estou vendo progresso. Mas quer ver aquelas pessoas chegarem, falarem, nossa, não estou aguentando. É quando a pessoa chega e fala, ano após ano, estou vivendo a mesma situação, ano após ano, estou passando por isso, pedindo pelas mesmas coisas, isso é muito frustrante. Então nós temos que analisar os nossos rituais. Como é que você começa o seu dia, como é que você passa o seu dia, como é que você termina o seu dia? Você lembra do Senhor? Você ora, você consagra a sua vida, você vigia, você faz como Deus instrui o Josué, você medita na palavra. Quando vem uma tentação, você, chacoalha a cabeça, volta, vira o olhar, clama o sangue de Jesus. Quando vem uma provocação, uma seta maligna, eu tenho passado nos testes, por quê? Porque eu estou atento. Olhai, vigiai e orai. A gente ora aqui bastante, tem Casa Firme, 25 horas de oração, mas durante o seu dia, antes de você chegar aqui, antes de você sair de casa, antes de você vir num domingo, no culto, antes de você ir num passeio, por exemplo, lá no final de semana, você vai no shopping, vai no parque, vai em algum lugar, você vigia, ou passa aquele final de semana todo mundo brigado de novo, passa a semana inteira distante porque está trabalhando, chega no final de semana que podia ter um momento agradável, é aquele cemitério, aquela coisa desagradável. Por quê? Porque não está vigiando, os padrões não foram rompidos. Chega uma data comemorativa, é briga na véspera. Quantas vezes que a gente teve situações assim, e chegava chegando no final de semana, lá para quinta-feira, eu já começava a sentir um negócio estranho, assim, a gente falava para ela, né? Vamos vigiar, a véspera, a sexta-feira está chegando, porque era assim, era chegar sexta-feira para passar o sábado e domingo desagradável. Aí estava nós dois aqui, no culto, mas de bico, né? Não fazendo culto, aí embaixo. Aqui não pode subir brigado não, aqui tem que resolver antes, entendeu? Então, e quantos que vivem uma vida assim? Que muitas vezes vêm, muitas vezes para a Santa Ceia. Você sabe do que eu estou falando. Muitas vezes vem para uma Santa Ceia e está voltando brigando. Vai tomar a ceia, precisa pedir perdão, não precisa pedir perdão para ninguém. Aí, é verdade. Eu estou na minha razão, não preciso vai pedir tomando perdão. a ceia, nem quer saber do outro, nem gosta, mas tomando a ceia. Aí Jesus, olha para o outro e diz assim, está tomando Jesus. a ceia, ele está tomando a ceia, olha que absurdo. E a outra Ele também, que tinha que ter pedido perdão. Então. Entendeu? Então é assim. Aí volta para casa, o domingão de Santa Ceia, aqui, Senhor Jesus, eu te amo, mas lá eu te odeio. Lá em casa eu não olho na sua cara. E torcendo para logo acabar, vai até dormir mais cedo, né? Porque não, para começar com disposição, é nada, porque não quer olhar para a cara do outro. Quer deitar logo para acabar o dia. O pessoal luta, né? Fala assim, graças a Deus é sexta-feira.
que é que a semana acaba. Aí depois, graças a Deus que vai começar, porque eu não tenho que conviver com a pessoa. Então, isso é um estilo de vida muito desagradável. São rituais fracassados. Quando você analisa os seus rituais, você vê que eles mais fazem bem para você ou fazem mal? Sem apresentar desculpas. Tem um atleta de altíssimo nível, que uma vez perguntaram para ele assim, né? O que te motiva? Por que você é assim? Porque o cara corre 7 dias por semana. Se são 7 dias, vai ter o dia gostosinho, 25 graus, 22 graus, vai ter o dia de neve, vai ter o dia de chuva, vai ter o dia de dificuldade. Vai ter o dia que vai estar negativa a temperatura, vai ter o dia que vai estar chovendo, vai ter o dia que vai estar nevando, ou seja, 7 dias. Por que você faz isso? Tem dia que está frio, tem dia que você está com o seu joelho doendo. E ele falou, fala mais. É, porque é difícil, é complicado, é cedo, está frio, está... Isso, pode ser. Porque eu decidi. Porque enquanto todo mundo, várias pessoas apresentam motivos, porque hoje está frio, hoje é segunda-feira, hoje eu estou cansado, eu dormi pouco, eu não dormi direito, hoje está chovendo, eu estou correndo, e eu tiro vantagem disso. Então, enquanto alguns estão apresentando motivos para não fazer o que tem que fazer, outros estão tirando vantagem disso. Porque hoje em dia é muito fácil uma pessoa se destacar, porque a maioria das pessoas são fracas. São fracas, não têm resiliência, elas desistem rápido, elas querem tudo de graça, tudo dado, tudo sem pagar um preço, e a vida não é assim. A gente sabe disso, mas muitas vezes age de uma maneira como se não soubesse. Então, todo mundo, você vai mudar seu casamento, apresentando, não, eu não vou pedir perdão porque por conta disso, não, porque eu não consigo me aproximar da pessoa porque ela me feriu. Então, a gente vai apresentar todas as desculpas e a gente vai se convencer. Não, eu não vou cuidar da minha saúde porque eu estou sem tempo, porque eu estou sem dinheiro, porque eu estou com o joelho doendo, porque está muito difícil, porque isso, porque aquilo. Não vou cuidar dos meus filhos, não vou fazer isso, porque eles já estão muito difíceis, porque eu estou trabalhando demais. Tudo bem. A gente apresenta motivos, e a gente se convence deles. Por quê? Porque é o que eu acredito. Então, o que você olha hoje, e você vê como algo que é uma limitação, que é algo que você fala, puxa, essa área da minha vida aqui não tá dando certo, não está fluindo. Será mesmo que é uma limitação? Será que eu tenho consciência disso? Que na verdade está faltando uma decisão? Porque o que as pessoas falam para si mesmas e para os outros? Eu sou assim, eu fui criado assim, eu sou desse jeito, tem que me entender, tem que me aceitar. Mas a palavra nos dá muitos exemplos de pessoas que quiseram mudar e mudaram. Elas poderiam ter falado, eu sou desse jeito. Terá viveu 205 anos e tem 2 versículos falando de um homem de 2 séculos. Ele não quis mudar. Ele saiu de um lugar para ir para o outro, parou no meio do lugar, no meio do caminho, e ele se convenceu que ali estava bom e estava tudo certo. 200 anos, 2 versículos para falar de uma pessoa. Porque ele não quis mais. Ele aceitou aquilo que estava para ele, estava bom. Então muitas pessoas acreditam nessas mentiras, por isso que elas não vivem os resultados. E uma palavra, fala uma palavra. Uma palavra. Muda a minha vida. Muda a minha vida. Se eu crer. Se eu crer. A gente vê na palavra que naquela pregação de Paulo, aquele paralítico de Listra, ele recebeu um culto de Paulo. E Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé para ser curado. Muitas vezes a gente recebeu já tantas palavras e nós não tivemos fé para mudar, não tivemos fé para ser curado, não tivemos fé para mudar aquela circunstância, não tivemos fé para ter os rompimentos. Uma pregação aquele homem creu
e ele deu um salto. Ele nunca tinha andado. Não é que ele teve um acidente, a Bíblia diz que ele nunca tinha andado, e ele andou. Ele não colocou na cabeça dele, é verdade, eu nunca andei, nunca vou andar, porque esse é o padrão que ele tinha. Ele nunca andou para poder falar que podia voltar a andar. Ele nunca andou. Mas ele teve fé para ser curado, e ele foi curado. Então, esse é o ponto. Nós precisamos crer na palavra. A gente não sabe que mentir é errado? Sim ou não, pessoal? Que quem mente é filho de quem? Então, mas muitas vezes as pessoas mentem. E não é o ímpio, não. É quem está dentro de igreja. Todo mundo não sabe da lei da semeadura e da colheita? Sim ou não? Então, mas eu continuo insistindo numa semente ruim. Logo, eu vou colher o quê? Um fruto ruim. E por que eu não planto a coisa certa? Porque eu não acredito nisso. Porque se eu acreditasse, eu faria. Porque muitas vezes eu estou perdendo tempo com as coisas velhas, com as coisas mortas. Fala novamente, o sucesso e o fracasso não acontecem por acaso. Não acontecem por acaso. Nós jamais seremos felizes se nós não progredirmos. E é o que nós falamos no começo. Das duas dores. As dores da mudança, as dores da disciplina e as dores do arrependimento. As dores de nunca sair do lugar. As dores de nunca mudar. As dores só de olhar para trás e ficar lamuriando, falando disso, daquilo. Então são dores. A vida, o Senhor Jesus nos mostra isso. Cada um carrega a sua cruz. Cada um nega a si mesmo e me segue. Então carregar a cruz é difícil. Carregar a cruz é pesado. Mas é um curto período. A dor da disciplina, ela dura pouco, e o resultado é longo. Olha os exemplos que eu já citei aqui. Cada um deles colasse os 16, 17 anos naqueles processos, depois ficaram a vida toda usufruindo daquele plantio. O Daniel e os 3 jovens ficaram lá os 3 anos, lá sofrendo a legumes e água, mas depois eles foram exaltados de uma maneira extraordinária. E aqueles que nunca quiseram mudar, eles nunca saíram do lugar. O prazer dele, o sexo deles, a comida deles, a diversão deles, supriu naquele momento, mas e o resto da vida? Foi uma porcaria. Porque vai chegar um momento que não vai ter mais prazer naquilo. Olha o mundo como é que está. Agora eles inventaram, além de tantas coisas. Agora eu vi ontem ou anteontem em algum lugar, eu fiquei admirado como é que são criativos, eles são ótimos para inventar bons nomes, né, nomes complicados. E então agora tem a transdeficiência. Ah, era isso mesmo. Você que me mandou? Foi minha mãe? Foi. Transdeficiência. Nossa, então a pessoa se sente cega, ela é cega. E ela queimou os olhos dela e ela enxergava, mas ela achava que ela não merecia enxergar. E tem um outro. Você vê como é que é tão doente essas coisas, tão endemoniado, que olha quanta bagunça que eles vão causando, por conta dessa loucura. Agora tem a transdeficiência, então tem uma pessoa que, até o pessoal botou para mim de manhã essa matéria, que a pessoa se sente paralítica, então ela anda numa cadeira de rodas, mas ela tem perna, ela anda, ela tem espinha normal, perna normal, e o que isso vai gerar daqui a pouco? Ações na justiça, que ela tem que ter algum benefício, porque ela se sente paralítica, é o mundo que a gente vive. Então, se a gente não está focado na coisa certa, a gente fica louco, a gente fica retardado, porque esse tipo de gente, infelizmente, pessoas com a mente fraca vão entrando nessa. Mas nós que temos acesso à palavra, e todos têm acesso, mas nem todo mundo crê. Então, nós precisamos crer. Se isso é verdade para mim, eu vou crer na palavra, eu não vou me submeter a essa cultura do mundo. Então eu vou crer que é possível as restaurações, eu vou crer que é possível essa vida abundante, eu vou mudar meus padrões, vou mudar meus rituais, eu vou pagar aquela dor de curto prazo, como eu já brinquei falando sério várias vezes, né? Esse ano a gente faz 12 anos, foram 7 de inferno e 3 de purgatório, mas passa. Já fez, né? Já fez? Já errou, já. É verdade. Mas já fez, já passou.
E se não tivesse, ninguém tivesse tomado nenhuma decisão, ia ser 12 anos já só de inferno mesmo. Entendeu? Então assim, é duro, é complicado, é difícil, até a gente começar a botar força para mudar. Quer dizer que agora é perfeito? Não, vixe, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas é um processo. Se a gente não quiser mudar, vai fazer 15, 20, 30, se não separar, né? E se não torcer que o outro Deus leve antes também, ficar orando, leva, Senhor, leva. Não pode orar por cônjuge, não pode não. Aí a pessoa vai ficar então 20, 30, 40 anos nesse inferno? Não, você vive só 10 então. Mas você paga o preço e vive os outros 30 em paz. São escolhas. Amém, pessoal? A dor é de olhar para trás e ver tantos anos que se foram, e aí dá a dor do arrependimento. Eu tive essa dor várias vezes, de pensar quanto tempo foi perdido, quantas viagens foram perdidas, quantos momentos foram perdidos, simplesmente por não querer viver a dor de mudar naquele momento, mas escolher a dor, então, do arrependimento. E eu garanto a você que a dor do arrependimento é muito pior do que a dor de você fazer o que tem que fazer naquele momento. Às vezes, aquele momento que você sabe que você tem que fazer aquilo não é simples, não é fácil. Naquele momento parece que você não vai conseguir aguentar, sobreviver, passar por aquilo. Mas quando você olha para trás, você vê que vale a pena. Vale a pena, então, você ensinar seus filhos. Às vezes você está tão cansado, mas você senta, você lê a palavra, você ensina qual o caminho certo, e você vai vendo os resultados ao longo do tempo. A dor é de ver muitos pais que não tiveram esse tempo, ou não quiseram ter esse tempo de mudança, e hoje sofrem muito, porque mudar a cabeça de um jovem, de um adolescente, é muito mais complicado do que de uma criança. É muito importante você ter as crenças certas e saber no que acreditar. Feliz é aquela pessoa que acredita certo. Ela tem uma crença certa. Ela pode até ser extremamente disciplinada. Porque nós temos que ter uma disciplina e ser disciplinado nas áreas que o Senhor tem nos orientado, para ser cada dia melhor, em benefício próprio. Mas tem que haver um equilíbrio. Hoje mesmo nós falávamos de uma pessoa, né, de um atleta também, que é extremamente regrado, disciplinado, e, né, com as suas alimentações no horário certo, e sabe quando você até pesa a alimentação e tal, a gente falava disso. Mas se você olhar para a pessoa, o olhar dela é sombrio, é triste, ela é oprimida. Você tem que ter um equilíbrio, porque de nada adianta você ser tão disciplinado numa área, e em alguma coisa, e esquecer do restante, e não ser cheio do Espírito Santo, porque é o próprio Deus que traz alegria. Se você não acredita, se você não é cheio do Espírito Santo, ou se você só trabalha para ser disciplinado em alguma coisa, eu só sou focado na área financeira, ou eu só sou focado no esporte, ou se eu sou focado no corpo, ou você vai ter um desequilíbrio muito grande, porque algo vai faltar. E o Senhor nos chamou para ter uma vida equilibrada. E o único caminho para se ter uma vida equilibrada e feliz, e uma geração mudada, é crendo. E crendo certo. Não só dizendo que crê, mas crendo de verdade. Em Lucas 1,45 diz: feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Como é feliz a pessoa que acredita que vai acontecer o que Deus disse para ela que vai acontecer. Mesmo mediante as situações, dificuldades, empecilhos, ela sabe o que o Senhor falou para ela. E que Deus não é Deus de confusão. E que Deus não fala uma coisa para depois mudar de ideia. E que Deus não se equivocou em dar aquela notícia naquele momento. Mas que quando Deus fala, aquilo acontece. E felizes são aqueles que não precisam ver para crer. Bastam ouvir a voz do Senhor. E eu achei muito pertinente trazer de novo essa palavra, que eu trouxe de manhã num culto para as mulheres, com um contexto completamente diferente, mas é lógico que cabia com muita força agora à noite, em Josué 2, e eu começo no versículo 4, que diz: Raabe, porém, tinha escondido os 2 homens. Por isso ela disse ao oficial encarregado: os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde vieram.
Eles saíram ao anoitecer, quase na hora de fechar as portas da cidade. Não sei para onde foram. Se vocês andarem depressa, pode ser que alcance os dois. Mas, na verdade, ela havia escondido os homens entre as fibras de linho postas para secar no terraço. Então, os soldados saíram em busca dos espiões até chegarem à parte rasa do rio Jordão. Enquanto isso, as portas de Jericó ficaram fechadas. Antes que os espiões se deitassem para dormir, Raabe foi ao terraço e disse a eles: sei muito bem que o Senhor que vocês adoram vai entregar essa terra a Israel. Todos nós estamos com muito medo. Todos os habitantes de Jericó estão apavorados, pois já chegou até aqui a notícia de como o Senhor abriu o caminho através do Mar Vermelho, quando vocês saíram do Egito. Sabemos também o que vocês fizeram a Seom e a Og, reis dos amorreus, no outro lado do Jordão. Como devastaram as terras e destruíram aqueles povos. Não é de admirar que estejam com tanto medo? Depois de ouvirmos essas notícias, ninguém mais teve coragem, pois o Senhor, o seu Deus, não é um Deus qualquer. Ele é o supremo Deus do céu e da terra. É muito interessante que Raabe, a prostituta, você sabe, prostituta que morava na casinha, que salvou toda a família por uma atitude de fé de esconder os soldados, e fez um acordo com eles para que a família e ela fosse salva. Mas o mais interessante em todo esse ato de coragem de Raabe foi que a expressão dela já chegou até nós. O que Deus fez, como Ele abriu o Mar Vermelho para vocês saírem do Egito, passarem, as devastações que vocês fizeram. Ela só ouviu falar, chegou histórias até ela não viveu. E muitos dos que viveram, não entraram. Muitos dos que viram os milagres do Senhor, o maná, aquela coisa estrondosa que eles viviam, a abertura do Mar Vermelho, secar a terra para o povo passar. É assim, eles viveram milagres e mais milagres e mais milagres e tantas coisas, e quase todos não creram. Eles viram, mas não criam. E Raabe ouviu falar das histórias daquele povo de vitória e do que Deus tinha feito, e ela creu. Por isso que a Bíblia diz que feliz é aquele que ouviu, que só ouviu, mas creu. Certo é aquele que recebeu a resposta do Senhor, que Deus falou com ele, talvez há 1, 2, 3 anos, e ele sabe que Deus falou com ele. O tempo todo, quando eu quero pensar que algo não está fluindo, ou não está caminhando, ou não está dando certo, ou está muito confuso, eu volto a minha mente para o dia que Deus falou comigo, e eu pude ouvir a voz dele, que parecia que tinha alguém do meu lado. Eu volto para aquela voz. Porque felizes são os que creram, e creram de maneira certa. Poxa, não seria mais fácil você crer, vendo o mar se abrir na sua frente? Agora eu sei que Deus existe, nossa, olha só. É muito mais fácil, você está vendo. Agora, a história dessa mulher, ex-prostituta, você pode ver que ela não fala só dela, ela fala de alguns também. Mas quem teve a atitude de coragem foi ela. Raabe, que não tinha credibilidade nenhuma. Prostituta, que eu até brinquei de manhã. Raabe é o tipo de mulher que nenhuma mãe vai dizer: meu filho, eu tenho Raabe para você. Case com Raabe, moça direita, que vai assim, que eu tenho orgulho de receber na minha família. Ali, sem credibilidade, ela ouviu as histórias e acreditou de tal maneira. E ela usa a expressão que às vezes muitos cristãos hoje em dia não usam. Nós sabemos que o seu Deus é diferente. Ele é o Deus soberano, todo-poderoso. Não tem Deus igual a esse. Então, o que ela estava falando? Tudo que ela já havia acreditado ou visto não fazia sentido, desde que ela ouviu os feitos do Senhor. Quantas vezes nós ouvimos os feitos do Senhor?
Quantas vezes nós escutamos na palavra tudo que Deus pode fazer, as mudanças que o Senhor pode trazer, as mudanças que Ele faz nas pessoas, na casa, na família, nos casamentos, e ainda assim, às vezes tem pessoas que falam, não, na minha casa não tem jeito, não, no meu casamento é que você não sabe o que eu estou vivendo, não, é que na minha situação, assim, está diferente. E não se lembra dos grandes feitos que o Senhor fez. Não se lembra das coisas que ouviu e tem ouvido saindo do altar. Mas se foca mais no problema, na situação, na dificuldade. E Raabe não só ouviu, mas logo após tornou-se uma pessoa diferente, porque ela é citada várias vezes, e se ela não tivesse feito a diferença, depois você não ia ver ela na genealogia de Jesus, depois você não saberia que Raabe foi mãe de Boaz, que casou com Ruth, e se você vê como que Boaz era um tremendo cavalheiro. Se você lê a história de Ruth, é uma história linda, e ele é um tremendo cavalheiro, que foi criado por uma boa mãe, que é a ex-prostituta. Porque ela ouviu, ela não viu, ela não teve face a face, ela não teve encontros, ela não teve uma voz ou uma luz, ela escutou e decidiu crer. E entendeu que caminho que ela deveria seguir e qual a diferença, a forma diferente que ela deveria acreditar. E assim, o Senhor, o nome do Senhor foi glorificado em Raabe, que certamente era a vergonha da família, a vergonha da vizinhança, porque às vezes a gente tem alguém próximo de nós que fala, cuidado com o vizinho ali, que o vizinho ali devia ser a situação de Raabe. Não chega perto dali, que ali mora uma pessoa que não tem bons modos. Devia ser a vergonha do pai, quando o pai saía e ouvia falar de Raabe, ou da mãe, ou dos irmãos? Sim. E o nome do Senhor foi glorificado na vida dela, porque escutou e creu diferente. Você tem sido um crente que glorifica o nome de Deus? As pessoas podem olhar para você e só delas olharem para você, elas sabem que o Senhor habita em você. Nós sempre falamos isso aqui. Nós não podemos ser o cristão, não tem nada a ver com isso. Viu qualquer coisa, não tem nada a ver com isso. Não vou me meter, não quero saber. Não te causa uma agonia? Eu falo por mim, eu não vejo mais, porque eu já percebi que eu não sirvo para ver nenhum tipo de vídeo de machucando bicho, animal, eu não sirvo para isso. Eu não consigo dormir depois. Aquilo me incomoda. Porque eu só consigo pensar como é que a pessoa consegue gravar e não consegue pular aquele muro, e ir lá e resolver aquela situação. Ou simplesmente dar um grito dali e falar assim, eu estou te vendo, eu estou te filmando. Qualquer coisa ali. Isso com bicho, isso com criança, isso com idoso, não importa. Tem que causar uma agonia nas pessoas quando ela está vendo que algo não condiz com a palavra, não condiz com aquilo que ela aprende, e as pessoas estão inertes. Muitas vezes, você vê, eu falei para uma vez de uma matéria que eu vi, que acho que faz uns 3 anos, de um jornalista muito famoso que morreu na queda de um helicóptero. Hã? Helicóptero. Um helicóptero. Morreu até que perto, acho que foi em Campinas, um negócio assim, né? E que eles fizeram uma matéria em relação a isso, que esse helicóptero que caiu em cima de um caminhão, e dentro do caminhão o motorista estava lá ainda. E a maioria das pessoas estavam em volta filmando. Uma mulher correu e foi, arrancou o sapato e pulou naquela porta e foi tentar abrir e gritava, alguém me ajuda a tirar esse homem daqui. E o pessoal estava filmando. Até onde a sensibilidade do ser humano foi destruída a tal modo que ela está vendo uma situação dessa e ela não se move. Ela se move para filmar, para ter a notícia ou para mostrar para alguém, mas não para ajudar, mas não para fazer. E se hoje em dia as pessoas não fazem nem por desconhecidos, não vou nem dizer então por sua família. Porque
o primeiro que você tinha que lutar são os da sua família, como Raabe. Ela não foi lá e fez um acordo com o pessoal e falou assim, ó, meu acordo é esse, você me salva e está tudo certo. Não, a mim, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e todos que estiverem na minha casa. Ela fez um acordo por todos. E hoje tem cristão que não luta por seu casamento, que não luta por seus filhos, que não luta pela sua vida financeira, que não luta pela sua saúde, que está entregue assim, sabe? Estou entregue. Estou aqui. Eu estou sobrevivendo. Eu tenho um coração que bate, mas eu não ligo mais para a minha saúde, eu não ligo mais para se o meu casamento é bom ou ruim, se eu estou vivendo feliz ou se eu estou vivendo só de obrigação mesmo. Eu não ligo mais se os meus filhos fazem isso ou não fazem, porque eu já cansei de lutar, eu já estou cansada de falar. E não se posicionam da forma como deveriam se posicionar para salvar suas famílias. Ah, mas meu marido não quer. Busque você, fale você, salve você. Seja você, então, o ponto de luz. O evangelista sem palavras, que é o que eu sempre falo. É mais fácil você entregar um jornal para a pessoa e dizer assim, ó, Taquari 995, culto tal dia, tal dia, tal dia, vai lá conhecer que Jesus Cristo é mudança de vida, tá? É mais fácil você dizer isso do que você não dizer nada e a pessoa querer entender o que é que tem de diferente com você e com a sua família, que ela não sabe explicar. Esses são os evangelistas sem palavras. Esses são os que evangelizam verdadeiramente. Não é só o que fala e entrega o jornal, mas o que tem boas obras, boas atitudes, que as pessoas podem ver Cristo nele e ver que a atitude dele não é de uma pessoa comum. Esse aqui não é uma pessoa comum. Esse aqui não é o mesmo. E é assim que o Senhor tem nos chamado para viver. Não para você ficar pensando nas coisas que você perdeu, na dor do arrependimento. Talvez, então, mudar as crenças que muitas vezes foram colocadas dentro de nós e correr atrás, então, da dor da disciplina. Ainda o Mu ficou brincando hoje. Você quer a dor do leg press? Ou a dor de envelhecer sem saúde? Ai, meu Deus do céu. Do agachamento. Do agachamento. Não tem nada a ver com a palavra. Você está misturando a palavra ali. Mas tem toda a razão. Você quer a dor de pedir perdão numa situação que você nem tinha, talvez, culpa 100%? Ou a dor de ver aquele relacionamento se tornando cada vez mais distante, cada vez mais difícil, cada vez mais complicado, que chega um momento que você não tem mais nem força para falar. Porque ainda quando a mulher tem força para falar, que mulher tem força para falar? Ela tira das profundezas, ali, ó. A Bíblia diz que a língua é incendiada pelo inferno, então tem um fogo aí, né? Mulher, quando ela tem que falar, parece que ela não se aguenta, né? Ela fica ansiosa, ela caminha de um lado para o outro, eu preciso falar. Eu tenho que falar, ela não dorme, entendeu? E às vezes ela dá uma de superior, assim, sabe? Não vou falar nada, porque agora eu sou... Aí quando ela vai dormir, quando apaga a luz, todo mundo deita, eu só acho engraçado. Aí ela quer falar, entendeu? Aí ela tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Eu só acho engraçado que é o seguinte. Aí vai isso, às vezes não é bom perguntar se está tudo bem também, ali. Mas às vezes ela tem uma força para falar, uma força, né? Ela vai tirando ali das profundezas, e ela quer falar, e ela quer expressar aquilo que ela está sentindo e tal. Não é melhor você guardar a força que você tem para o mal, para agir da forma correta? Não é melhor você depositar as forças que você teria para brigar, para gritar, para xingar, para ter uma palavra de sabedoria, de inteligência, de visão, de entendimento? Ah, mas eu quero discutir, eu quero resolver isso. Às vezes tem coisas que nós não resolvemos naquele momento, que a gente tem que silenciar, esperar o momento certo. Não é silenciar uma semana também, né? Não, exatamente. Mas como eu estava dizendo, a mulher ela tem força para falar. Mas quando ela para de falar também, já é um sinal também muito ruim. É aquele sinal de,
não vai mudar nada mesmo, né? Vou falar por quê? Não adianta mesmo, vou falar, vai fazer. Vou falar, vai continuar a mesma coisa. Estou meio farta de falar. E, às vezes, é melhor, então, você passar por cima dessas coisas do que depois ficar pensando quanto tempo foi perdido. Eu já, no nosso primeiro aniversário de casamento, que a gente conseguiu passar em paz, eu disse para ele que eu quis ficar um pouco abatida, porque foi um aniversário tão agradável, e eu quis ficar abatida por quê? Porque eu me lembrei do tempo que eu perdi. É a dor do arrependimento. É a dor de saber que poderíamos ter tido outros e não tivemos, que perdemos muito tempo, com briga, com orgulho, com rixinha, com discussão boba, com guerrinha de quem tem razão, quem é mais inteligente, quem é mais sábio e tal. Tinha aquele dia que você acordava e falava assim, hoje eu não estou a fim de ser sábio, eu estou a fim de ser tola mesmo. Eu quero é destruir, construir não é comigo hoje. É o dia... Doidinho. Olha o tempo perdido. E depois, para reconstruir aquilo. Eu tenho desenvolvido uma teoria que é mais fácil ser uma mulher sábia do que um homem sábio. Porque um homem precisa ser sábio, ele tem muito mais dificuldade. Sim. Por conta disso. E eu tenho desenvolvido uma teoria que Deus quebranta o coração do homem e faz ele ser sábio, quando a mulher não consegue ser sábia. Exatamente. Exatamente. Porque quem participa do trabalho dos 300 valentes conhece a Bíblia. Então ele sabe que na Bíblia não tem nenhuma menção que a mulher ama o homem. Você está querendo dizer que quem a participa mulher, do Forte Corajoso não conhece? Não, estou falando, tá vendo? Sim. Ah lá. Eu estou Não, vou falando defender que o Forte na Corajoso. Bíblia diz que o homem ama a mulher. Então, como a gente ama vocês, a gente cede para buscar a paz. Isso. Também diz que as orações deles serão interrompidas. Essa é boa, hein? Eu sempre uso essa. Você sabia que as suas orações podem ser interrompidas se não tratar direito a sua esposa? Isso é boa também. Então, você vai pesquisar aí. Usa a Bíblia só nessa hora de conveniência. Não. Né? Não. Você vê, isso é importante, mulher, você lembrar, que o versículo que joga a responsabilidade é esse, que a sábia constrói e a tola destrói. A responsabilidade é nossa. E aí você vai falar assim, tudo eu, a culpa é minha, eu já até mandei o vídeo para ele. Tudo eu, todo mundo aqui, a culpa é minha, e tudo... Não vou... E tudo eu, e tá todo mundo faz errado, e só eu que vê que estou fazendo errado e tal. E às vezes eu pensava isso, mas isso é injusto, hein? A sábia constrói e a tola destrói. Poxa vida, isso é injusto, joga toda a responsabilidade da mulher, para a mulher, para você ver o poder que a mulher tem nas mãos. Mas muitas vezes você não está muito ligando, né, da construção. Não, Tava queria preocupado destruir com a mesmo. Estava querendo acordar igual tolo. Hoje eu estou tola. O que está errado? O que está errado? Porque isso é o quê? É não crer na coisa certa. É achar, então, que até a Bíblia está sendo injusta com você. Ai, que injusto, por que só com a mulher? E por que o homem não? Porque o Senhor deu esse poder à mulher, de salvar sua casa, sua família, seu casamento, com o poder que ela tem nas mãos, com a sabedoria que ela tem nas mãos, crendo certo. E para finalizar, João 6,36. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Tem muita gente que viu o Senhor, viu Deus fazer coisas lindas, na sua vida e na vida de pessoas ao seu redor. Nós estamos aqui em cima o tempo todo, falando testemunho, contando, e você também já deve ter vivido e visto pessoas ao seu redor, vivido milagres, mas ainda não crê do jeito que tem que crer. Um desafio, não sei, eu acho que não, porque não sei o quê. E às vezes Deus está mandando uma mensagem a você e dizendo, melhor é a dor da disciplina, de construir novamente, de fazer as coisas degrau por degrau, tijolo por tijolo, do que ver os anos passarem, olhar para trás e falar assim, puxa, se eu tivesse feito isso lá, agora eu já estaria livre. Quem nunca falou assim, vou fazer o curso tal, e não fez, aí passou 1, 2, 3 anos, aí você pensa, nossa, eu tinha feito 2. Se eu tivesse começado, eu já estava formado, eu já tinha feito.
Mas naquele momento, não tenho tempo, não posso, não vai dar, está difícil e tal. E quando você vê, o tempo já passou tão rápido. E aí vem a dor do arrependimento, eu podia ter feito, eu podia ter mudado. E eu já ouvi isso de uma mulher, e que aquela mensagem dela me tocou muito, que ela me mandou uma mensagem dizendo assim para mim, o marido dela tinha saído de casa, desfeito o casamento, estava se relacionando com uma outra pessoa e tal. E ela falou assim, pastora, se eu posso te dar um conselho, ela falou, aproveite o tempo com o seu marido, assista os filmes mesmo estando cansada, faça o que tem que fazer mesmo exausta, ponha as crianças para dormir mais cedo e tenha tempo de qualidade com o seu marido, porque todas as vezes em que meu marido me chamava para assistir filme, eu sempre estava muito cansada. Todas as vezes que ele falava para a gente colocar as crianças para dormir mais cedo, para a gente ficar junto, eu até brigava com ele, falava que ele não tinha respeito. Você não tem respeito? Eu cuidei da criança o dia inteiro, eu estou cansada, eu estou exausta e tal, não sei o quê. E ela falou para mim, hoje eu daria tudo para ter um momento com ele. É a dor do arrependimento. É a dor do eu podia, mas não fiz. E tem coisas, tem situações que chegam num grau tão extremo que não tem mais o que fazer, que já não depende mais, agora, só da sua decisão. O outro também tem que querer. O Senhor tem que tocar naquele coração. E, por um momento, aquela decisão estava nas suas mãos, você podia decidir. Você pode tomar uma decisão hoje e fazer o que não tem feito, e colocar em prática o que não tem colocado, e agir naquilo que não tem agido, para que no final do ano, dia 31, você possa dizer assim, esse foi o melhor ano da minha vida até então. Para que não doa o seu coração, quando chegar no dia 31, com a palavra profética, e você pensar ali, podia ter feito mais, né? Eu podia ter me esforçado mais. Não foi o ano que eu queria que tivesse sido. Quando você vê outros ali comemorando e sorrindo e contando seus testemunhos, tem aqueles que estão ali. Eu podia ter feito mais. Eu podia ter me esforçado mais. Não pegue a dor do arrependimento. É bem pior do que a dor do sacrifício. Amém? Levante, fique em pé, por favor, pessoal. Peço que você feche seus olhos. E eu vou pedir para a Tamires cantar baixinho a primeira música. Eu peço que feche seus olhos, por favor. Talvez para algumas pessoas, como eu pude perceber aqui de cima, para algumas pessoas essa palavra causa um desconforto, até uma tristeza. Porque a palavra diz, qual dor que eu vou escolher? A dor da mudança ou do arrependimento? O passado a gente não tem como mexer. A gente tem como melhorar daqui para frente. Então, ao invés de você se penitenciar, se martirizar, olha com os olhos corretos. Olha para frente. Olha que Deus pode remir o tempo, Deus pode mudar circunstâncias. Só depende de decisões da nossa parte. Como nós lemos aqui, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para isso eu preciso mudar, eu preciso tomar uma decisão. Então às vezes você perdeu tanto tempo no seu relacionamento, comece a plantar a partir de agora. Talvez você perdeu tanto tempo aí com seus filhos, tantos anos, comece a plantar a partir de agora a coisa certa. Talvez você foi desregrado aí com a sua saúde durante tanto tempo, coloca força para fazer isso agora. Não saia daqui triste, chateado, que coisa, desisti e tal. Queria uma palavra que me levantasse. Tem palavra de mais vitória do que essa? De nós tomarmos um rumo diferente e terminar esse ano realmente com o melhor da nossa vida e mudar o nosso destino, o nosso futuro. O que importa é o final. O mais tarde, no começo a disciplina é motivo de tristeza, mais tarde ela gera frutos de paz e justiça para aqueles que creram e foram exercitados por essa mudança.
Então não tem palavra de maior vitória do que a palavra de esperança, do que a palavra de você olhar para frente, tirar seus olhos. A palavra diz: deixe o que for, o que se foi, pare de olhar para o passado, olhe para frente, olhe para aquilo que está diante de você e persiga o alvo. Qual a vida que você quer? Como você quer ser lembrado? Como as pessoas vão se lembrar, vão falar de você? Como você vai terminar fazendo o que tem feito agora? E como você vai terminar se você tomar essa decisão nessa noite? Tome essa decisão. Às vezes você olha para tantas situações e não vê por onde começar. Começa pelo Senhor Jesus. Começa pedindo a ajuda dEle. Começa pedindo misericórdia. Me ajuda, Senhor. Abre o seu coração. Abre o seu coração. Peça para Ele limpar de toda mágoa, angústia, tristeza, para que Ele te ajude a curar essas feridas que até hoje você não colocou força para curá-las. Peça a misericórdia do Senhor, para que Ele te dê força, te dê graça, te dê energia, te dê a energia que você tanto precisa. Porque se olhar para a caminhada que ainda precisaria fazer, mas guarda, é um passo de cada vez. Não tenta pensar daqui a 10, 20, 100 quilômetros, 1000 quilômetros. Dá só o primeiro passo. Se você dá um primeiro passo todos os dias, daqui a pouco você olha para trás e vê: meu Deus, como eu avancei, como eu cresci, como eu mudei. Tu fala com o Senhor, abra a sua boca em nome de Jesus. Não deixa isso te bloquear. Não deixa o passado te bloquear. Abra a sua boca, rompa agora. Abra a sua boca e rompa agora em nome de Jesus. Creia na palavra. Fala: Senhor, eu não aceito, agora acabou. Eu vou parar com essas promessas vazias. Eu vou parar dessa autossabotagem. Eu vou parar dessa preguiça espiritual. Eu vou parar desse vitimismo. Eu vou parar de colocar culpa nas pessoas. Eu vou parar de apresentar todos os motivos do motivo da minha vida estar desse jeito. É o meu marido, é minha esposa, é o tempo, é minha idade, é o meu dinheiro, é a minha empresa, é o lugar que eu estou, é onde eu moro. Não. Olha para frente. Qual é a caminhada que você precisa trilhar a partir de agora? Você pode ter negligenciado tanta coisa na sua vida, feito tantas escolhas erradas, tantas burrices, tantas coisas estúpidas. Mas busca isso. Eu quero ser igual a Ti, Senhor. Limpa o meu coração, abre os meus olhos, me dá força. Eu quero ser diferente, eu quero Te agradar. Eu não vou mais viver dessa maneira, eu não vou mais com essa falsidade, com essa mentira. Eu quero Te agradar, Senhor. Peça ajuda a Ele, fale com o Senhor. Fale com o Senhor, peça ajuda a Ele. Peça ajuda, abra a sua boca. Senhor, me ajuda. Limpa, Senhor, limpa desses vícios. Limpa, Senhor, dessa carnalidade. Limpa dessa tristeza, limpa dessas desculpas, Senhor. Eu quero ver. Eu quero uma vida diferente, Senhor. Rasga o seu coração. Quero ser igual a Ti. Tudo que sou é pra Teu louvor. Pois contigo vou viver pra sempre. Quero ser igual a Ti. Faça uma aliança com o Senhor. Diga que você o ama. Diga que você o ama. Quando nós amamos o Senhor,
Nós queremos agradá-lo. Amar a Deus é obediência, é temor. Amar não é da boca para fora. Felizes serão se vocês praticarem. Nós só seremos felizes obedecendo. Então deixa para trás o orgulho. Deixa para trás esse padrão. Deixa para trás aquelas palavras que um dia te disseram. Às vezes você nem recebeu um pedido de perdão por aquelas palavras ofensivas que doeram tanto. Não espere mais das pessoas. Coloca toda a sua confiança no Senhor. Coloca todas as suas inseguranças no Senhor. Coloca todos os seus medos no Senhor. Coloca tudo. O Senhor nos ensina que o verdadeiro pão é o que vem do céu. Tudo que nós precisamos está no Senhor. A gente não precisa de algo novo, uma viagem, uma compra, um pedido de perdão. A gente precisa de Deus. Deus nos supre. É o que José falou, tudo aquilo que veio como aparentemente para o mal, Deus transformou em bênção. Deus fez aquilo em bem. Então ressignifica. Ressignifica. Não olha mais, perdi isso, perdeu, ok, acabou. Não se volta no passado. O passado só serve para a gente aprender e mudar. Olha para frente. Porque isso, porque aquilo. Tira as desculpas da sua vida. Lembra do exemplo do atleta. Enquanto está todo mundo apresentando desculpa que está frio, está quente, está sol, está chovendo, está nevando, está complicado, estou com dor no joelho, está dormindo pouco. Ele está tirando vantagem. Ele está lá todos os dias, correndo, lutando, se esforçando, não dando o que a sua carne pede, mas ele entendendo, é isso que eu tenho que fazer e acabou. Eu não vou mais ser um fraco, eu não vou mais ser uma pessoa guiada por emoções, eu não vou ser uma pessoa guiada por sentimentos. Todos que são guiados por emoções e sentimentos são fracos, porque estão sempre esperando alguma coisa favorável. E a vida não é feita de coisas favoráveis, ela é feita de decisões. E Deus nos empurra o tempo todo, Deus nos dá graça, Deus nos dá força. Deus, todos os momentos, na palavra nós vemos tantas vezes isso. Nós vemos com Gideão, nós vemos com Moisés. O Senhor não liga para reclamação. Ele manda, vai rapaz, segue em frente. Eu vou estar com você, eu vou te ajudar, eu vou colocar as palavras, eu vou te dar força, eu vou te dar a vitória, eu vou guerrear por você. Mas você vai fazer a sua parte, você vai andar, você vai se preparar, você vai colocar a sua armadura, você vai até o campo de batalha, você vai se desafiar, você vai ter os seus rompimentos, e eu vou dar o favor, mas você vai para lá. Você vai tirar as pedras. Eu faço o milagre. Eu faço o Lázaro ressuscitar, mas você tira a pedra. Você se esforça. Você está lá de frente do túmulo, tirando aquela pedra para o Senhor fazer um milagre. Ele não vai fazer um milagre comigo lá em casa, na coberta, chorando e reclamando. Ele vai fazer a mudança com atitude. Os que esperam no Senhor estão voando com asas como águias, estão correndo, estão andando, não estão parados, dormindo, reclamando debaixo de uma coberta. Estão na rua, estão trabalhando, estão lutando, estão vencendo, estão rompendo, não estão dando o que sua carne tem pedido, o que as suas emoções estão pedindo, o que um dia alguém disse que estava bom. Não está bom não. Eu quero mais. Eu quero crescer, não quero ser mais um no meio da multidão, mais um derrotado, mais um fracassado. Eu não quero mais um ano na minha vida destruído, mais um ano na minha vida onde eu vejo pessoas avançando e a minha vida no mesmo lugar. E ainda me convenço de tantas mentiras de que para o outro foi mais fácil, porque ele não tem a minha esposa, ele não tem o meu marido, ele não tem o meu trabalho, porque ele fez esse curso, porque ele teve esse favor, porque ele tem esse dinheiro, porque ele fez isso, fez aquilo. Não. Tudo é fé. Qual a dor que eu vou escolher?
A dor do arrependimento de não sair do lugar, ser um infeliz, um doente. Ou você é uma pessoa que vou pagar o preço. Vou dormir menos, vou falar menos, vou orar mais, vou estudar mais, vou dedicar mais tempo à palavra, a Deus, à minha família, vou ser menos egoísta, vou ser mais generoso, vou me envolver com as coisas certas, vou terminar meus dias saudável, com saúde, levantando os netos, levantando os meus filhos, andando sozinho, sem uma bengala, sem uma cadeira de rodas, sem precisando de cuidador. São escolhas. Não gosto, quero comer do meu jeito, vou ter o resultado disso. Não quero cuidar dessa família, não quero lidar com esse casamento, vou ter o preço disso. Vou plantar para viver e terminar meus dias com a família em volta, com respeito ou sozinho. Vou buscar a vida eterna ou vou só buscar os meus prazeres momentâneos? Porque a nossa vida é um sopro. Você está aqui hoje, amanhã eu não sei se eu vou estar. Você está aqui hoje, será que você estará amanhã? A vida é um sopro. Você não busca as coisas certas. Como diz na palavra, como o Senhor Jesus disse. Aquele rapaz que teve aquela grande colheita, levantou novos celeiros, e relaxou, ficou lá, agora eu vou descansar, vou folgar, porque agora eu tenho dinheiro, eu tenho sementes, eu tenho muitas bênçãos para muitos anos, seu louco. Para que você vai deixar isso, se te pedirem sua alma hoje? Para que você vai deixar tudo isso? Vai para o inferno, sem nada, do jeito que você veio, você vai voltar. Como diz na palavra, cheguei nu, vou voltar nu. O que nós levamos dessa terra é só o que nós plantamos para a eternidade. Se a gente só quis plantar por essa vida curta, passageira, a gente só vai ter isso, não vai levar nada. Então tome essa decisão. Peça ajuda ao Senhor. Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu não quero mais ser esse tipo de marido, esse tipo de esposa. Não quero mais ser esse cristão fraco, morno, uma fraude. Que aqui sou um santo homem, lá fora, em casa eu sou um demônio, e na empresa eu sou um amigão carnal de todo mundo. Não, Senhor, não quero mais ser essa falsidade, essa mentira. Eu não vou mais aguentar viver dessa maneira. E as pessoas não me respeitando. A minha vida não caminhando, meus filhos, minha esposa, meu marido, me olhando como uma falsidade, uma fraude, uma mentira, matando a fé dos meus filhos, porque eles veem uma mentira. Para que eu quero essa igreja? Para que eu quero Deus? Tudo é igual, prefiro ficar na minha bagunça, pelo menos eu sou uma coisa só, eu faço menos força para parecer, eu sou isso mesmo. Tome essa decisão. Tome essa decisão. Vou buscar Deus de verdade. Vou parar de brincar. Vou parar de tomar Santa Ceia obrigado. Vou parar de passar datas comemorativas ofendendo as pessoas, não passando em nenhum teste. Todo gatilho eu caio no mesmo padrão desgraçado. E me sinto vítima, me sinto perseguido, me sinto ofendido, me sinto. Eu vou crescer de uma vez por todas, vou parar de ser o sentido, o coitadinho, o vítima de todo mundo, o perseguido, ninguém liga para mim, ninguém gosta de mim, a minha vida é mais difícil que a de todo mundo. Vou parar de ser esse mole, esse fraco, eu vou me levantar. É fácil? Claro que não. Mas também não é fácil viver uma vida assim não. Uma vida derrotada. Eu vou pagar qual o preço? Da mudança. Escolha isso. Vou pagar o preço da mudança. Ninguém vai acreditar em mim. Minha esposa não vai acreditar em mim. Meu marido não vai acreditar em mim. Ele vai achar que é mais um fogo de palha.
Mais um dia, mais uma promessa do fulano, mais 10 dias aí, daqui a pouco ele volta a ser a mesma coisa de sempre. Não quero saber. Vou receber crítica de amigo, você não fala mais, você não vai mais lá, você não responde mais o grupo aqui, você não vai lá mais no churrasquinho, no futebol, no bar. Pois é, não vou. Mas vão me criticar, não vão acreditar em mim, meus filhos não dão crédito, não acredita também. Pois é. Semeadura, colheita, vou plantar a coisa certa agora. Vai passar uma semana, um mês, talvez um ano, quem sabe? Se eu mantiver certinho, quem sabe eu não começo a colher um fruto de credibilidade, frutos de paz, frutos de passar os feriados, finais de semana, datas comemorativas, de uma forma diferente, parar de perder tempo. A gente não tem tempo para perder tempo, é tão curto o tempo. Eu vou insistir, vou fazer o que eu tenho que fazer. Não vou ficar olhando para as minhas emoções, não vou falar o que minha carne está pedindo, não vou olhar que, não, minha esposa não merece, ela está me tratando mal, meu marido não merece, está me tratando mal, ninguém está acreditando, ninguém está me dando bola, ninguém está dando crédito. Não interessa, eu tomei uma decisão, eu vou ser uma pessoa diferente. Eu quero me parecer mais com Jesus, eu não vou mais parecer com meus colegas de trabalho, com os meus pais, meus tios, meus avós, meus antepassados. Eu vou parecer com Jesus. Eu vou crescer um pouquinho todos os dias. Eu vou dar passos de fé todos os dias. Vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou assistir os programas, eu vou ter tempo com a minha família, eu vou ter uma organização da minha rotina, da minha semana, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou me alimentar melhor, eu vou mudar, eu vou fazer o que eu nunca fiz talvez. Ou talvez várias vezes eu comecei e parei. Não, eu vou fazer, eu vou cuidar do meu casamento, eu vou instruir meus filhos, vou parar de brigar, xingar, ofender, bater. Eu vou conversar, vou ler a Bíblia, vou trazer todo mundo para a mesa, vou orar junto com eles, vou ler a palavra, vou ter tempo, vou fazer diferente. Não vou mais ficar falando, porque lá atrás, porque isso, acabou. Eu vou olhar para frente. Porque você fez isso, ok, eu fiz. Mas não vamos voltar nesse assunto mais não? Não vamos mais voltar nesse assunto? Vamos olhar para frente. Vamos trabalhar para uma vida diferente. Vamos ter sabedoria. Vamos ter visão. Vamos parar de ser almáticos, emocionais. Vamos ser espirituais. Vamos fortalecer nosso espírito. Vamos passar nos testes. Vamos tomar essa decisão em nome de Jesus. Deus querido, eu peço, Senhor, que cada um aqui que está conosco, que está à distância, que saia daqui, Senhor, com essas definições. Que não volte mais. Nós sabemos que não é fácil, é um processo. Nós estávamos acostumados a vícios emocionais, a padrões de fala, a padrões de reação. Nós vamos nos controlar, meu Pai, nós vamos nos equilibrar a partir de agora. O Senhor vai nos dar graça, o Senhor vai nos ajudar. E se falharmos, se escaparmos alguma vez, Senhor, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, nós não vamos acreditar na mentira do diabo, viu, tá vendo? Você não muda mesmo, você não vai mudar, você é assim mesmo. Não, é mentira. Eu vou voltar com ainda mais força. Eu vou voltar com ainda mais força. E aquilo não vai acontecer novamente. Eu não vou mais deixar isso me dominar, não vou mais cair nessa mesma cilada do diabo. Eu vou fazer diferente, eu vou ter uma postura diferente. E vai cair de novo, o Senhor vai me dar graça, eu não vou cair de novo, eu não vou retroceder. Não vou retroceder, até que eu rompa, até que aquilo se torne o meu novo eu. Até que eu me pareça mais com o Senhor. Que cada vez mais aquele velho homem fique cada vez mais distante, esquecido no passado, enterrado. Nunca mais quero saber dele. Nunca mais quero falar como ele falava, pensar como ele falava, agir como ele agia. Nunca mais eu quero. Nunca mais quero aquele velho homem, aquela velha mulher, aquela velha esposa, pai, marido. Nunca mais. Aquele cristão falso. Aquele religioso hipócrita. Acabou, Senhor. Eu quero plantar para a eternidade. Quero plantar para terminar como Jó. Muito, muito, muito melhor do que no começo.
terminar com honra, com graça, com vitórias, com testemunhos, com boas notícias, com superação. É isso que nós queremos, Senhor. Eu te peço, nos ajuda, Senhor, dê graça a cada um de nós, dê força a cada um de nós, nos fortaleça, porque sozinhos nós sabemos que nós não conseguimos, Senhor. Então que cada um tome decisões, meu Pai, que escolha um dia para fazer um jejum, que faça um voto com o Senhor, de acordar tal dia, tal horário, de fazer um voto, se o Senhor me ajudar, eu vou fazer uma oferta ao Senhor, eu vou me posicionar. Eu não vou ficar da mesma maneira, eu não vou entregar ao Senhor algo que não me custe nada, como fez Davi. Eu vou me posicionar. Vou ter o dia de jejum, eu vou fazer um voto com o Senhor, eu vou mudar. O que eu não fiz até agora, eu vou botar uma força nisso, o Senhor vai me ajudar e eu vou conseguir. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido. Obrigado por essa palavra, obrigado pelas oportunidades, obrigado, Senhor, porque nós cremos em mudanças, em transformação, na metanoia, em tudo sendo mudado em nome de Jesus. Fala profundamente aos corações, dê força, meu Pai, ajude cada um de nós nas nossas necessidades, para que o Senhor seja glorificado, meu Pai, porque nenhuma mudança dessa, o crédito é nosso, meu Pai, tudo é pelo Senhor. Se nós estamos fazendo alguma coisa porque nós queremos te agradar, nós queremos melhorar um pouco mais, Senhor, todos os dias. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém.